A palavra do Senhor aqui nos fala, esta carta que é destinada à igreja de Pérgamo. E ali a palavra nos fala que lá havia ali no meio daquele povo, dentro da igreja de Deus, alguns que retinham. O que é reter? É guardar ou conservar a doutrina dos nicolaítas e também a doutrina de Balaão. Duas doutrinas havia ali dentro daquela igreja, no meio do povo de Deus. A doutrina de Balaão, eu creio que toda a igreja aqui conhece, onde Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços no meio do povo de Deus. Balaque ali, o rei dos Moabitas, ele com medo do povo de Israel, ele entendendo que era um povo mais numeroso e mais forte do que ele chama ali o profeta Balaão para amaldiçoar aquele povo. Como toda igreja sabe, não foi da vontade de Deus que Balaão fosse, pois Deus já tinha avisado para ele não ir. Mas ele estava decidido, obstinado no coração dele a ir. Então Deus permite, Deus fala, então você vai. Mas você vai falar o que eu disser. E Balaque ali, ele chama Balaão para amaldiçoar. Mas o que Deus põe na boca de Balaão são palavras de bênçãos, pois o próprio Balaão, ele diz, eu não posso amaldiçoar o que Deus já tem abençoado. Não tem como, Balaque. Não há contra o povo de Deus, contra Jacó, contra Israel, não vale encantamentos. Eu não posso, Deus não achou nenhuma iniquidade no Israel, eu não posso amaldiçoar, pois Deus já tem abençoado. Então, vendo que ele não podia ali amaldiçoar o povo de Deus, então Balaão fica ali por um tempo observando o povo. Então, ele ensina Balaque, ele fala, não pode. Contra este povo não tem encantamento, não pode amaldiçoar, porque o próprio Deus os tem abençoado. Mas o que você faz? Ensina eles a tropeçar na lei do próprio Deus. Pois havia ali para aquele povo, para Israel, como também há para nós, igreja do Senhor, mandamentos da parte do Senhor. De não comer comidas sacrificadas aos demônios, de não prostituir, de servir a outros deuses. E o que Balaão ensinou? Faz aí uma festa e convida o povo de Israel, faz aí uma festa para Baal e convida eles. Então foi o que Balaque fez, ali foi um tropeço no meio do povo de Deus. Ele fez a festa, convidou todo Israel, e eles foram, comeram das comidas sacrificadas aos demônios, se prostituíram com Baal, e ali morreu muito, se eu não me engano, mais de 32 mil, naquele dia. Por conta de quê? Do tropeço que Balaão ensinou Balaque a lançar no meio do povo de Deus. E além de ter esses ali que ensinavam o povo de Deus a tropeçar, tinha ali também os que praticavam a doutrina dos nicolaítas. O que seria a doutrina dos nicolaítas? Os nicolaítas, eles tinham como objetivo corromper as doutrinas e os costumes já existentes. A doutrina dos nicolaítas não era trazer algo novo, inserir algo novo no meio do povo de Deus, mas era pegar ali a doutrina que já existia, os costumes que já tinha estabelecido por Deus e fazer o quê? Corromper, fazer com que eles viessem fazer o quê? De forma contrária. A doutrina deles era o quê? Propagar ou divulgar ensinos contrários ao verdadeiro evangelho de Cristo. Os nicolaítas, a doutrina deles era tida como o quê? Como uma pedra de tropeço para o povo de Deus. E estava lá, porque a igreja de Pérgamo, como aquelas 7 igrejas, todas eram de Deus. Mas no meio daquela igreja tinha estes que ensinavam a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Trazendo para os nossos dias, pois o Apocalipse, nós sabemos que
Essas cartas, quando Deus mandou aquelas igrejas, não foi só ali para aquelas igrejas daquele século, mas para nós também. Deus ele tem o desejo, ele quer que todas as igrejas venham conhecer e entender o Apocalipse. Essas cartas também foram escritas para nós hoje nos nossos dias. E eu me pergunto para mim, pergunto para a igreja, e hoje, nos nossos dias, será que tem líderes, será que tem pessoas, obreiros, dentro das igrejas atuais, que têm ensinado essas doutrinas, ou só foi ali na igreja de Pérgamo? Eu digo que hoje tem muito mais. Quantos líderes, quantos obreiros não têm lançado pedras de tropeço para a igreja? Não têm ensinado, não têm estado aqui aplicando a doutrina dos nicolaítas nos nossos dias dentro das igrejas. Porque, como eu disse, a doutrina dos nicolaítas não era inserir algo novo dentro da igreja, mas era o quê? Fazer com que o povo tropeçasse na doutrina e nos costumes que já existiam. Era fazer com que a igreja fizesse ao contrário do que Deus pedia. Era ser contrário ao Evangelho de Deus. E não precisa ir muito longe, então tem muitos exemplos de costumes e de doutrinas que já existem na palavra de Deus e que hoje nós temos vistos líderes levar o povo a fazer ao contrário. Um exemplo que todos sabem, a Páscoa. A Páscoa é algo novo? Não. É algo que já está estabelecida na palavra de Deus. Mas hoje muitas igrejas comemoram a Páscoa, assim como o mundo comemora. É o quê? É algo que já existe, que foi determinado, é um mandamento de Deus. Mas hoje, as igrejas, muitas igrejas que para a honra e glória do Senhor, não são todas como a nossa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a maioria fazem o quê? Comemoram de que maneira? Como o mundo comemora? É algo novo? Já não existe a Páscoa da palavra de Deus? Já não tem o mandamento da Páscoa? Mas como que muitos líderes ensinam a sua igreja a fazer? Dentro das próprias igrejas, a comemorar como o mundo comemora, no lugar de colocar o cordeiro como o centro da Páscoa, o remidor dos pecados, eles colocam o quê? Um coelho. No lugar de ervas amargas, eles colocam um ovo de chocolate doce. É ou não é uma doutrina dos nicolaítas? E é o mundo que faz dentro das próprias igrejas. Quantas igrejas, no dia da Páscoa, não vai lá, as crianças que estão nas classinhas, faz uma máscarazinha de coelho e coloca nas crianças, não dá um ovinho de Páscoa no final de culto, um ovinho de chocolate para as crianças? Nos nossos dias, meus irmãos. E o Natal? Onde que na Bíblia, qual é a passagem na Bíblia que está falando sobre o Natal? Quem já leu a Bíblia, os irmãos que estão aqui, os que nos assistem pela live, onde é que fala sobre o Natal na Bíblia? Onde é que tem panetone na Bíblia? Onde é que fala de um Noel na Bíblia? Onde que fala na Bíblia que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Mas as igrejas comemoram. Hoje os crentes trocam presentes, fazem amigos secretos até dentro da própria igreja, comem panetone, tiram foto sorrindo do lado da árvore, vão nos shoppings, tiram foto do lado de Nicolau, dentro da própria igreja. E lá tinha em Pérgamo, e hoje tem nas nossas igrejas. Meus irmãos,
eu falo mais. A palavra do Senhor diz que em Hebreus 12, 14, se eu não me engano, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Como que muitas mulheres têm subido nos altares, com roupas mostrando suas curvas, com roupas acima dos joelhos, como que estão dentro da casa de Deus? Dentro da casa de Deus, provocando o pecado da lascívia. E aqueles que estão à frente, os líderes, os obreiros, estão vendo e estão permitindo. E a palavra do Senhor nos ensina, se formos para a palavra do Senhor, mandamento. Quando o sacerdote Arão, ele adentrava uma vez por ano, ali no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ali Deus instituiu para ele roupas sacerdotais. Arão não podia entrar mostrando a sua nudez. Havia para ele ali calções, havia para ele ali uma túnica, uma roupa especial para ele se apresentar diante da presença do Senhor. Porque se ele adentrasse de forma indevida, o que acontecia com Arão? Ele morria. O próprio Deus, Arão tinha, eu creio que as roupas dele, roupas daquela época, que nós sabemos como os judeus se vestiam naquela época, aquelas tipo umas batas até de mangas compridas, até cobrir os pés. Mas mesmo assim Deus mandou fazer para ele: faça uma roupa especial para Arão. Eu não quero, se ele entrar aqui mostrando a nudez dele, se ele entrar na minha presença de forma indevida, ele morre. E ele ainda tinha que entrar com uma faixa na cabeça escrita o quê? Santidade ao Senhor. E hoje, como é que os irmãos, as irmãs, os líderes têm subido nos altares? Homens que têm até ministérios nos cultos de bermuda, pastores subindo nos altares parecendo surfista, de camisa regata, roupa toda de flor, bermuda, parecendo que está no Havaí. Não existe, meus irmãos, nos nossos dias. Mas já havia aqui o mandamento de Deus, uma roupa para se apresentar na presença de Deus. E por que estão subindo nos altares de qualquer maneira? Estão adentrando na presença de Deus de qualquer maneira? Ah, mas cabe só ao sacerdote adentrar na presença de Deus bem vestido. E o que a palavra do Senhor diz aqui neste mesmo livro que nós estamos lendo de Apocalipse? Que quando Jesus morreu, a cortina que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos, ela foi rasgada do alto a baixo. Ali o quê? Com a morte de Jesus, ele fez o quê para Deus? Todos nós, reis e sacerdotes. Hoje não é só o líder, o pastor, os obreiros. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. O mandamento é só para os obreiros, o mandamento é para toda a igreja. Assim como Arão tinha que adentrar de forma santa na presença de Deus, hoje nós também temos este mandamento. Porque antes não era só o sumo sacerdote que adentrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Mas hoje, meus irmãos, todos nós adentramos no Santo dos Santos. Todos nós exercemos o sacerdócio na presença de Deus. E mais, Arão tinha que entrar com a faixa escrito santidade ao Senhor. E este mesmo livro de Apocalipse diz o quê? Quem é que vem aqui cada culto? Quem é que neste momento está passeando no meio da igreja? Quem? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E como é que nós estamos? Como é que a igreja de hoje está na presença de Deus? Está se vestida na presença de Deus? Está adentrando na presença de Deus? Porque quando queremos crer, queremos
glorificar Deus dizendo: Jesus está no nosso meio. Ué, e para servir a Deus com temor, com santidade, Jesus também não está no nosso meio? Porque Jesus, eu creio, a palavra do Senhor diz que a cada culto ele vem, ele anda no meio do castiçal. Que quando está dois ou mais reunidos no nome dele, aí ele se faz presente. A doutrina dos nicolaítas que tem adentrado na presença de Deus. O evangelho de porta larga, que hoje Deus te aceita de qualquer maneira, que hoje você pode fazer qualquer coisa, que Deus só quer o coração. Não, a irmã pode subir no altar com metade dos seios para o lado de fora, não. Deus só quer o coração. O irmão pode vir de bermuda, o irmão está tocando o instrumento no altar de Deus, não pode usar um boné, pode usar um boné, não tem nada não. Jesus só quer o coração, o evangelho da porta larga. O evangelho da porta larga. Mas Jesus também diz, meus irmãos, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, não.